Eu era alguém que só queria agradar a Deus. E isso quase acabou comigo. Essa é a história de como minha busca sincera por Deus me levou a um lugar de dor, de medo, mas no final de cura, de encontro. Eu sempre fui uma menina tranquila. Eu fui criada com valores, sempre fui obediente, estudiosa. Eu nunca gostei de farras, nunca bebi, nunca fumei. Eu estudei em escola de freiras e sempre tive um coração voltado para Deus. Eu estava passando por um momento bem desafiador na minha vida, de uma separação. Foi nesse momento que eu me decidi me aproximar ainda mais de Deus. Eu comecei a frequentar uma igreja batista. E ali era tudo leve, eu me sentia acolhida, eu me sentia em paz. Aí no trabalho, eu conheci uma moça que era uma crente muito fervorosa. Ela profetizava, ela falava coisas que somente eu e Deus sabíamos. E aquilo me encantava, sabe? Eu comecei a andar com ela, a ouvir os conselhos dela, e aos poucos eu fui sendo influenciada. Eu confesso que eu queria ser como ela, eu achava muito bonito aquilo tudo. Ela era de outra igreja, e foi por causa dos conselhos dela que eu tomei a decisão de aceitar Jesus. Aí acabei me batizando na igreja batista que eu estava frequentando. Até que um dia, ela e o marido dela, que se tornou pastor, ele era presbítero e se tornou pastor, recebeu do ministério que eles pertenciam uma igreja para pastorear. Então ela me convidou para fazer parte dessa igreja. E eu aceitei o convite. Deixei a igreja batista que eu estava e fui para essa igreja dela. Era uma igreja pequena, em um bairro humilde, bem longe da minha casa. O culto era bem barulhento, cheio de movimento, o pessoal falando em línguas. No começo, eu me encantei com aquilo. Mas com o tempo, tudo que era leve começou a ficar bem pesado. Eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha uma filha pequena naquela época, quase um bebê. E mesmo assim, eu era cobrada para estar na igreja quase todas as noites. Se eu faltava, era como se eu tivesse decepcionado a Deus. Ela chegava ao ponto de dizer: Olha, se você não vier tal dia, Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. E eu sempre me esforçando para ir. Eu morava longe daquela igreja, longe mesmo. Quando eu ia para lá, os cultos terminavam bem tarde, eram bem prolongados. Chegava bem tarde em casa para trabalhar no outro dia. Às vezes eu saía do trabalho direto para a igreja, porque se eu fosse em casa, ia demorar mais. O meu trabalho ele ficava no meio do caminho entre a minha casa e a igreja, certo? Então muitas vezes eu chegava até em casa, né, e minha filha já estava dormindo. E minha mãe, que cuidava dela na época, né, ela dizia, ela reclamava, e com razão, né? Mas eu achava que eu tinha que cumprir com as coisas da igreja e tentava não dar ouvidos à minha mãe. Aí eu comecei a me sentir sufocada, mas eu achava que era eu que estava errada. E o pior, eu comecei a ter sintomas físicos, falta de ar, medo, palpitações, e hoje eu sei que era ansiedade. Mas sabe o que eles me disseram quando eu comecei com esses sintomas? Que eu estava sendo atacada por demônios, que eu não estava vigiando, que eu devia estar em pecado ou coisa assim. Chegaram ao ponto de dizer que eu estava possuída. Eu me lembro até uma situação que eu tive uma crise de ansiedade na igreja e começaram a expulsar o demônio e a crise não passou. A cada culto eu saía com mais medo de Deus e ainda mais do diabo, porque falavam mais em diabo do que em Deus naquela igreja. Juntando o estresse que eu já tinha na minha vida, né, no meu trabalho, que era bastante estressante,
com minha filha, com todas as obrigações, e no lugar onde eu deveria encontrar paz, foi tudo ao contrário. Eu tive que começar um tratamento psicológico, precisei tomar remédios, mas na igreja diziam que era espiritual, que eu não deveria tomar remédios, que este tipo de remédios não eram de Deus, e que esse tipo de patologia era espiritual. E eu só queria agradar a Deus. Quando você é novo convertido, você fica vulnerável a essas pessoas. Porque para a gente, né, que é quando é novo convertido, eles são autoridade, né? Eles são experientes, eles sabem tudo sobre Deus, são uma referência para a gente, são os donos da verdade. E também, como eu sempre fui uma pessoa pacífica, eu nunca fui questionadora, nunca fui de bater de frente, né, com ninguém, eu sempre fui muito tranquila. Eu aceitei tudo aquilo como sendo verdade. Até porque eu estava aprendendo. Eu não vou dizer que não teve nada de bom naquela igreja. Eu aprendi muita coisa importante, tive ensinamentos muito bons. Mas tudo isso que eu passei me marcou e me traumatizou muito, 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 muito. Depois de um tempo, eles, né, os líderes, foram para outra cidade. E eu fui para outra igreja, porque não tinha sentido eu ficar ali, né? Eu fui para lá só por causa deles, tipo, para dar uma força, né, na igreja que eles tinham recebido para cuidar. Nessa nova igreja que eu fui bem acolhida, eu me sentia bem, mas muitos dos traumas continuaram. Eu tinha vários gatilhos, vários gatilhos. E eu não falava disso para ninguém, porque eu achava que eu estava errada e que se eu falasse mal deles lá, eu estaria tocando nos ungidos e que Deus iria me castigar. Não foi tão rápido assim que eu descobri que eu passei por um tipo de abuso espiritual. E eu vim arrastando isso por muito tempo, empurrando com a barriga, né? Assim, ignorando. Até que eu conheci a minha terapeuta maravilhosa. Foi uma forma tão interessante que a gente se conheceu. Um dia eu conto aqui. Foi uma coisa completamente inusitada, improvável, mas Deus preparou. Mas quando eu conheci ela, eu não me tornei paciente logo dela, não, porque foi uma situação assim completamente diferente de paciente e profissional, né? Foi completamente diferente. Depois de um tempo que eu conheci, eu entrei de novo no momento de ansiedade extrema. Então eu comecei a fazer terapia com ela. Como ela é terapeuta cristã, dentro da terapia, ela me apresentou o Evangelho da Graça, através das pregações do pastor Joseph Prince, aqui no YouTube mesmo. No início eu estava tão traumatizada que eu não aguentava olhar para o vídeo, eu só escutava as pregações. Sabe por quê? Porque aquele ambiente de igreja, com púlpito, aquela plateia, era um gatilho para mim, acredita? Passei um tempão para conseguir olhar para o vídeo. Depois disso, eu descobri que Deus não queria me ver com medo. Eu descobri que Ele não estava observando as minhas falhas e anotando no caderninho. Eu descobri que Ele me amava, mesmo nos meus piores dias, independentemente das minhas falhas e das minhas limitações. Aos poucos, eu fui me libertando da culpa, do medo, das ameaças. Hoje eu sei quem eu sou em Deus. Eu ainda estou em processo de cura, mas agora eu sei que eu estou segura no amor de Deus, no amor do meu paizinho, dele. Eu consigo chamar Deus de pai. Hoje eu entendo que Deus nunca quis me ver com medo. Ele me ama, ele me curou. E se você está passando por algo parecido, eu quero dizer para você, Deus não é controle, medo ou ameaça. Deus é amor, Deus é paz, Deus é descanso. Cuidado com pessoas que se colocam como únicas representantes de Deus. O Espírito Santo nunca vai te pressionar ou oprimir. Ele consola, ele guia com mansidão. Se você sente medo constante, culpa exagerada,
se te fazem acreditar que você está sempre errada, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, não. Se afaste. Procure ajuda. Deus nunca vai te afastar do seu amor por causa de uma agenda de igreja ou de uma liderança abusiva. E agora eu quero abrir esse espaço aqui para a gente conversar. Você já passou por algo parecido? Ou você conhece alguém que já viveu uma situação como essa? Eu queria que você comentasse. Vamos trocar experiências, vamos apoiar uns aos outros e principalmente vamos conhecer o verdadeiro Deus, que é amor e graça. Obrigada por ouvir a minha história, que ela te ajude a encontrar liberdade, assim como eu encontrei. Graças a Deus. Fica com Deus.